Então, na revista você conhece a pessoa Allan Kardec. E aí a gente fica, meu Deus, como a gente não foi capaz de valorizar esta pessoa como deveria ter valorizado. A gente não dá a ele o valor que deveria. Até quando escolhemos a designação para chamá-lo, nós o chamamos de codificador. Até na hora em que nós vamos fazer referência a eles, nós não damos o valor que ele merece. Porque codificador é alguém que reúne um código, que reúne leis, que pega leis que os outros formularam e reúne. Então, o codificador é uma atitude muito pobre de reunir o que os outros fizeram. Kardec jamais fez isso. Kardec é um dos autores dessa doutrina maravilhosa. O Espiritismo não é um código, é uma ciência. Nenhuma ciência é um código. Aí não chama a física de um código, a química de um código, a psicologia de um código. Um código é uma reunião de leis arbitrárias, que mudam com a época, que sofrem transformações com a mudança social. Hoje o Código Penal é um, já foi outro, amanhã será outro. O Código Civil muda com decisões políticas, com acordos, com mudanças de costumes. Nenhuma lei espírita vai mudar, porque as pessoas vão reunir e fazer uma votação para mudar as leis. São leis científicas. Leis científicas são expressão da verdade, não constitui nenhum código, nenhuma ciência é um código. Mas nós acabamos chamando o Espiritismo de codificação e o Allan Kardec de codificador. Uma expressão infeliz que nós já usamos e agora não tem mais jeito. A gente acaba falando e usando isso o tempo inteiro, mas isso empobrece a doutrina e empobrece um dos seus criadores, porque nós passamos para quem está lá fora de que o Espiritismo, sendo uma codificação, pode ser mudado. Amanhã algumas pessoas vão se reunir em assembleia e vão mudar as leis espíritas, porque o código é assim, o código muda com o tempo, muda com a época. Se as leis morais espíritas são um código, elas mudam. Aí as pessoas podem sair falando, essa moral espírita é de uma época, é do século XIX, não se aplica mais hoje. Amanhã vamos fazer uma outra moral, porque se é um código, nós mudamos o código de acordo com os costumes, com a época, com a evolução do homem. Então, nós mesmos, na hora que escolhemos os nomes para fazermos referência à doutrina e à pessoa Allan Kardec, escolhemos palavras que denigrem, que empobrecem tanto a doutrina quanto Allan Kardec. Mas paciência, as palavras acabam acontecendo, as palavras acabam surgindo. Ninguém sabe bem quem foi o autor dessas expressões. Essas expressões aconteceram, surgiram, foram tomando conta e viraram agora prática comum. Todos nós usamos, eu mesmo uso, embora quando uso, como filósofo, eu tomo muito cuidado com as palavras. Então, quando uso, eu sinto incomodado, porque eu falo, poxa, mas não é um código, ele não é um codificador, ele é muito mais. Eu não chamo o trabalho de Albert Einstein de uma codificação, de Isaac Newton de uma codificação. Então, por que eu vou chamar o trabalho de uma das mais importantes ciências já construídas, que é o Espiritismo, a ciência da alma? Por que eu vou chamar essa ciência de uma codificação? Então veja, mas a gente acaba usando. Eu não quero dizer que a gente vai parar de usar, já está no inconsciente. A gente usa mesmo sem querer. Eu uso muitas vezes, o codificador. Paciência, isso já incorporou. Para a gente tem que ter a lucidez de que nós estamos empobrecendo ao fazermos uso dessas expressões, porque nós passamos para aquele que está fora do movimento espírita a ideia de que o Espiritismo amanhã basta a sociedade mudar, que nós escreveremos um novo código, e a ética espírita é uma ética que vai mudar com a sociedade e com o tempo. Ela não constitui uma ética com fundamento científico, ela é uma ética como um código, decisão política, que pode mudar amanhã se as pessoas reunirem e resolverem mudar as suas normas. Então há normas no Espiritismo, as normas éticas, que se fundamentam numa ciência espírita, e não normas no sentido do jurídico. É aí onde a palavra código se aplica muito bem. Provavelmente devem ter sido as pessoas que no começo do movimento espírita, especialmente no Brasil, já que essas expressões não aparecem no movimento espírita francês.
ao tempo de Kardec e depois dele. Não vamos encontrar uma única referência na revista, em qualquer obra dos grandes estudiosos do Espiritismo no final do século XIX e início do século XX. Essa expressão vai aparecer pelo lado de cá, ou no Brasil, ou na América, mas jamais essa expressão foi usada na França, porque eles sabiam que essas palavras eram inapropriadas para designar tanto esta ciência quanto um dos seus criadores. Bom, mas aí nós vamos descobrir esse Kardec grandioso na revista, esse homem especial que a gente vai aprendendo a amar, a admirar. E a gente vai vendo quanto a providência divina foi boa, permitindo que um espírito dessa envergadura pudesse estar entre nós no meados do século XIX. E nós vamos percebendo algo curioso, que nem mesmo muitas pessoas do movimento espírita da época perceberam a grandiosidade de Allan Kardec. Há mensagens na Revista Espírita de 1868, peguem o volume de 68, vocês vão encontrar várias mensagens fazendo referência a um grande Messias que já estava encarnado entre os homens e que teria como missão a renovação da humanidade, uma proposta nova para a humanidade. As pessoas, Kardec só publicou essas mensagens ao final de 1868, porque os próprios espíritos que editaram diziam que não deveria publicar. E mensagens do ano de 61, do ano de 60, do ano de 62, que só foram publicadas em 68. Ele publica, e você vai ler na revista as reações, todo mundo esperando esse Messias, mas como diziam que esse Messias já estava encarnado, muitas pessoas estavam tentando entender quem seria esse, mas ninguém atinou que este Messias era o próprio Allan Kardec, e que de fato já estava encarnado, e que de fato já estava transmitindo o grande conhecimento que a humanidade precisava, esta ciência da alma que satisfaz aos anseios do mais rigoroso filósofo, do mais rigoroso cientista. E ali já estava ele, vivendo entre nós. Morre e a gente não conseguiu dar o valor a ele. Mesmo muitos que viveram em sua época não perceberam, alguns perceberam. Alguns perceberam essa grandiosidade. Alguns encarnados, alguns desencarnados perceberam e se deram conta da grandiosidade dele, mas muitos não perceberam isso. Como hoje, muitos não percebemos. Achamos que ele foi lá, alguém que pegou o que os espíritos disseram e reuniu num livro, e que a obra é dos espíritos. Enquanto não percebemos que a obra tem uma construção a 4 mãos, mãos dos espíritos e mãos de Allan Kardec, esse coautor, esse autor em conjunto desta doutrina, dessa ciência maravilhosa.